De acordo com aquilo que o pastor reverendo Clóvis me passou, o tema de vocês, qual que é o tema? Para ensaio, está mais ou menos. Qual é o tema? Pergunta para quem está do lado, você é um apacentado? E de acordo com o tema que o reverendo Clóvis me passou, Deus me entregou uma palavra que nós vamos começar hoje e vamos terminar no domingo à noite. Então já tem o desafio, pastor. Sair do acampamento e estar no domingo à noite na igreja. Amém? Só a irmã Tereza? Eu preciso de uma irmã Tereza na minha igreja. Urgente. Acho que eu vou levar a senhora embora. Quando eu cheguei ontem ali, eu já ouvi ela dando uns glórias. Eu falei, essa é das minhas. Então o desafio é para você estar lá. É verdade que cada palavra é única e vai trazer uma mensagem, mas vamos levar toda a receita do bolo, no nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Já foi lido aqui o texto de Ezequiel, e eu fui para Ezequiel estudar esse texto, mas o Senhor me levou para uma outra direção, falando sobre ovelhas. E nas manhãs nós vamos falar sobre 3 tipos de ovelhas. Hoje nós vamos falar sobre a ovelha fraca, amanhã de manhã nós vamos falar sobre a ovelha ferida, e domingo de manhã nós vamos falar sobre a ovelha restaurada. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre a insuficiência da fé. Tá? Então, e as palavras da noite, elas serão palavras de transição entre esses temas do apacentamento de Cristo, do apacentar de Cristo. Lucas 22. Quem trouxe Bíblia aí? Verdade que a tecnologia nos ajuda, né? Eu ainda sou bem conservador, eu gosto muito do papel, gosto da Bíblia na mão ainda. Então, só olha para o projetor quem realmente está sem Bíblia, de todo jeito. E aí, se você não trouxe Bíblia, vem a pergunta, o que você vem fazer no acampamento de crente sem Bíblia? Né? Eu fui da época onde Bíblia, ela era conhecida como desodorante de crente. Quem pegou essa época? Debaixo do braço. E aí tinha aqueles, pastor Beira, que usavam, que era o crente 007, né? Eles pegavam aquele Novo Testamento de Gideão e colocavam no bolso. E hoje eles estão bem disfarçados, porque hoje eles têm no celular, né? Lucas 22, nós vamos ler do versículo 31 a 34. Eu estou com a versão diferente de vocês, então nós vamos fazer essa leitura juntos. Vocês vão ler em um coral lindo os versículos 31 a 34. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espere mais um pouco. Então todo mundo achou. Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Simão, amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos ao Senhor neste momento, entregamos a Ti os nossos louvores, cada canção aqui entoada, cada oração feita, Pai, no nome de Jesus. Tua palavra foi lida e nós pedimos que o Espírito Santo trabalhe conosco, que o Senhor use, Senhor, este vaso frágil para comunicar a verdade do Teu coração. E que cada coração esteja como uma terra boa e fértil para receber a Tua palavra. E que essa semente traga, Senhor, o florescimento e a frutificação para cada vida. Nos apacenta, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. E você diz: 2 filhos de um rei levaram uma pergunta ao pai: Pai, o cavalheiro é formado
ou já nasce pronto? Aí o pai replicou para os filhos: o que vocês acham? Um dos filhos falou o seguinte: pai, eu acho que o cavalheiro nasce pronto, ele já nasce cavalheiro. O segundo filho discordou, e ele retrucou: não, de jeito nenhum. O homem torna-se cavalheiro por meio de treinamento e disciplina. O rei então olhou para aqueles dois filhos e deu a eles um desafio: provem então as ideias de vocês. Cada um vai ter um tempo, vai buscar uma prova e vai apresentar essa prova. Eu vou dar uma semana para cada um, e vocês vão voltar aqui com essas provas para justificar a opinião de vocês. Então aqueles dois filhos partiram, cada um em sua direção, em uma direção oposta. O filho que acreditava que o cavalheiro nascia pronto, ele já nascia cavalheiro, ele encontrou uma prova em uma taberna. Então quando ele chegou lá, ele pediu uma bebida, e ele ficou maravilhado quando ele percebeu que o copeiro, quem serviu ele, foi um gato. O gato veio sobre duas patas, não é o gato de botas. E aquele gato, ele tinha sido treinado para ficar em pé sobre as suas patas, e ele carregava a bandeja com a bebida com as patas dianteiras. Ele usava um uniforme minúsculo, e ele provava que uma criatura podia superar sua natureza por meio do treinamento e da disciplina. O primeiro filho então deu o exemplo de que o homem, que um cavalheiro, ele pode ser treinado, ele não nasce pronto, ele é treinado, e então ele se torna um cavalheiro. E ele argumentou: se um gato pode ser mudado, por que não um homem? Assim o príncipe adquiriu, pegou, comprou, pagou o animal, levou o animal para a corte, para diante do rei. No entanto, o outro filho não foi tão feliz assim. Ele procurou por todo o reino, mas ele não conseguiu nenhuma base para comprovar a sua teoria. E ele então voltou para casa de mãos vazias. E o pior, no momento em que ele chegou no reino, ele ouviu os comentários sobre a prova que o seu irmão tinha conseguido. Ao ponto de ele inclusive ficou duvidoso sobre a sua tese. Até que ele, poucas horas ali, eles teriam que comparecer diante do rei, mas ele ficou aflito, ficou encasquetado. Os dois filhos entraram na corte, e ele ficou pensando naquele momento o que ele faria. No entanto, a caminho da sala real, ele se depara com uma cena. Ele entra em uma espécie de loja ali no pátio real, e ele sai de lá com uma caixa. Até que os dois filhos se apresentam, chega um momento, eles entram na sala real, e quando eles entram ali, o primeiro filho anunciou que conseguia provar que um homem poderia sobrepor todo e qualquer obstáculo, tornando-se então um cavaleiro. O rei observava o filho, e então o filho apresentou o gato, que vestido numa miniatura de vestes reais, ofereceu ao rei uma travessa com chocolates. Se ele tivesse aqui nessa região, ele serviria uma travessa de mocotó. O rei ficou atordoado, o filho então ficou orgulhoso, e a corte ovacionou, aplaudiu, falou assim: uau! Que exemplo maravilhoso, que prova excelente. As pessoas murmuravam, comentavam. Ninguém é capaz de negar o argumento do príncipe, eles diziam. Alguns ficaram inclusive com pena. E o segundo filho não vai ter como refutar a tese de que o homem pode se tornar aquilo que ele é treinado a fazer. No entanto, com a devida reverência, o segundo filho, lembra-se que eu falei que ele chegou com uma caixa? Ele abre a caixa. E quando ele abriu a caixa,
vários ratos saíram da caixa. Vários. E imediatamente, imagina, você consegue imaginar o que aconteceu? O gato largou a bandeja e saiu correndo atrás dos ratos. E aquilo então revelou a verdadeira natureza do gato. E a tese do príncipe, do segundo príncipe, foi comprovada. Um gato que anda como homem continua sendo gato. Você pode trocar as roupas dele, você pode ensinar-lhe truques, você pode dar a ele chapéu, ensiná-lo a andar como homens, e por um tempo ele parecerá que está mudado, mas apresente a ele algo que não possa resistir, e você vai presenciar uma verdade inegável. Um gato que anda como gente ainda é um gato. Pecadores que são treinados ainda continuam com a mesma natureza pecaminosa. Isso acontece com as pessoas. Nós podemos trocar os nossos hábitos, podemos ter um vocabulário rebuscado, o nível da nossa leitura pode se elevar, as nossas atitudes podem mudar, mas de acordo com a palavra de Deus, há uma coisa que não pode ser trocada em nós, como já mencionamos, a nossa natureza pecaminosa. E se você duvida, você precisa olhar para o texto que nós lemos essa manhã, para um homem chamado Pedro. Isso se você não consegue olhar para si mesmo. Pedro caminhou com Jesus tempo suficiente para mudar. Ele andou com o mestre Nazareno tempo suficiente para ter todas as suas práticas mudadas. Irmãos, Pedro não andou com o pastor Bira por 3 anos, nem com o pastor Jonatas, nem com o pastor Clóvis, nem com o pastor Tino. Pedro andou com Jesus. No entanto, nós vemos esse homem que aparentemente mudou, e nós nos deparamos com aquilo que os estudiosos chamam de a tragédia de Pedro, onde a natureza de Pedro é revelada. Os velhos hábitos permaneceram, a sua conduta encardida estava lá escondida dentro de Pedro, até que o Senhor trouxe à luz. Entre todos os homens, Pedro foi o primeiro a ser chamado a discípulo de Jesus. E entre todos os discípulos, Pedro estava entre os mais próximos do Filho de Deus. Quem estava com Jesus no Monte da Transfiguração? Pedro. E perceba que Pedro é o tipo de crente do monte. Só quer ficar no monte. Vamos fazer uma barraca, vamos ficar aqui e que o mundo se exploda. E aí o texto fala que lá no vale, os outros discípulos estavam tomando a coça do diabo. E aí Jesus desceu e falou assim: olha, até quando? É uma bênção estar no acampamento. Vamos ver como é se vocês vão estar no domingo à noite na igreja. Vamos ver na segunda-feira que vem, se o mesmo poder e a experiência vivida aqui vai estar na prática de vida lá. Porque é ótimo ser Pedro no acampamento. Quero ver ser Pedro segunda-feira. Amém! Amém, dona Teresa. É isso aí. É interessante que a gente olha nas redes sociais, hoje está todo mundo, com exceção da gente aqui, né? Mas o mundo inteiro está postando, sextou. É interessante que a gente não vê crente postando, segundou, ou domingou. Nos falta essa espiritualidade para a prática, irmãos, porque nós temos momentos de monte, mas a nossa vida, em sua maioria, acontece nos vales. Pedro talvez poderia se entender como um tipo de guarda-costas de Cristo. Talvez ele tinha até uma ideia revolucionária, se nós formos inclusive para aquele texto de Atos, quando ele pergunta sobre se aquele era o tempo onde Jesus restauraria o reino a Israel. É uma pergunta política. Quem sabe Pedro tinha a ideia de ser um mártir abnegado, disposto a morrer pelo seu Salvador. Ele poderia ter até essa intenção, mas não durou muito tempo e a fraqueza de Pedro, a fraqueza daquela ovelha se revelou. Apacentados por Cristo. E falar de apacentamento
nós estamos falando de rebanho, de aprisco, de ovelha. Fala para quem está do seu lado, você é ovelha. Mas fala com coragem, porque até agora ele não entendeu. Fala, você é ovelha. Irmãos, e nós somos, vez por outra, nós caímos nessa tentação de nos acharmos independentes do Senhor, de acharmos que nós não precisamos dEle. E aí nos esquecemos de que nós somos ovelha do rebanho de Cristo. Olha o que o texto diz, Jesus falando para Pedro: eu digo, Pedro, que você, hoje, antes que o galo cante, me negará 3 vezes que me conhece. Uma ovelha transvestida de bode. Pastor Bira falava ontem sobre os crentes que vão para o São João, né, pastor? Pior que isso são as igrejas que estão fazendo festa junina dentro delas para segurar os crentes. Não tem mais o quentão, mas é o crentão. Eu participei uma vez, eu presenciei uma determinada igreja, onde só faltou o pau do Santo Antônio, porque tinha tudo, pastor Clóvis. Até hoje, lá em Mogi Guaçu, na igreja que eu pastoreio, já estou lá pastoreando há mais de 11 anos, 13 anos para ser preciso, contando como auxiliar. Quando eu cheguei lá, os crentes, eles tinham o hábito de fazer festa junina, e eles davam um nome diferente, né, para não ficar tão festa caipira. Os crentes lá tudo dentro da cadeia, todo mundo desenhava barbinha assim, todo mundo a caráter. Quando eu assumi, eu falei, pode parar com esse negócio. Até hoje os crentes estão lá gemendo, querendo. Eu falei, não. Pior do que crentes que vão para a festa de São João, são crentes que trazem para dentro da igreja. São os carnavais gospel que já estão inventando por aí. É uma acomodação generalizada, onde parece que Cristo não é mais suficiente. Perceba que Pedro, quando Jesus fala para ele, você me negará, então veio a segunda, até que o canto do galo soou pela 3ª vez, e onde Pedro estava, ele estava largado, completamente entregue às lamas de sua vida, uma ovelha fraca precisando de cuidados do sublime pastor. Pedro, o líder incontestável entre seus pares, o valentão apressado em sacar a espada, porque a ovelha que não é espiritual, ela sempre tem um canivete, uma espada, um punhal, um facão, para decepar a orelha do primeiro que ousar se atrever aí contra aquilo que ele acredita. E entenda, aquilo que ele acredita não necessariamente a fé na palavra de Deus. É interessante que a ovelha que a Bíblia fala, ela é indefesa. Ovelha não tem garra, ovelha não tem caniços, não tem dentes ao ponto de nos mostrar ameaça como o leão. Mas já viu que as ovelhas de hoje, elas se engolem? Elas se beliscam? A internet está cheia de memes das ovelhas dando umas cabeçadas no pastor. Vira e mexe, estou recebendo um vídeo desse. Aí o pastor tem que correr para o meio. O pastor fica todo dolorido, porque as ovelhas agora elas aprenderam a dar cabeçada umas nas outras. O mundo está estranho. Só que tudo isso revela o que? A fraqueza das ovelhas. Pedro é esse fiel impulsivo que cai miseravelmente nas garras da sua covardia. Uma ovelha cambaleante, carente de braços do amoroso supremo pastor. Para tanto, irmãos, é necessário nós frisarmos que o cuidado de Deus, o texto nos fala que Ele não nos livra da prova, mas nos livra na prova. Diga para quem está do seu lado: o nosso pastor não nos livra da prova, mas nos livra na prova. Parece até um jargão evangeliquez,
Mas veja que Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como um trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O texto não diz que Jesus orou para livrar Pedro da peneira de Satanás. Está no texto. A gente às vezes ora assim, né? Senhor, livra fulano dessa prova. Senhor, me livra daquela tribulação. Irmãos, e a tribulação e a prova de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina, é processo, é necessário passar. Talvez você não tenha uma compreensão completa do que está acontecendo, mas Deus tem, e Ele sabe que aquilo é necessário em sua vida. Aleluia, amém. Tem uma irmã lá na igreja, Carol, uma irmã querida. No último 1 ano e meio, essa irmã tem passado prova atrás de prova. Agora, recente, ela está lidando com um câncer, que surgiu já com metástase. E orando, fui orar com ela para trazer consolo, ânimo. Saí de lá consolado e fortalecido. E ela falou assim: pastor, eu ainda não sei o porquê Deus está me permitindo viver isso, mas eu estou disposta a passar pelo processo. E aquilo que Deus quiser fazer, eu estou disposta a viver. E dentro da nossa conversa, ela tem um irmão, o irmão dela é médico, e o irmão dela entrou por uma via de ateísmo. O pai dele faleceu há alguns anos, e com a morte do pai, ele simplesmente abandonou a fé em Deus. E a primeira coisa que nós estamos ver acontecer é que, por meio da enfermidade da Carol, Deus está reacendendo a fé no coração do André. Deus está alcançando. Deus está mostrando para ele que ele precisa confiar nele, não especificamente na medicina. Deus, irmãos, Ele nos permite entrarmos na prova, na luta, na tribulação, não que Ele quer conhecer algo de nós porque Ele conhece, mas nos mostrar aquilo que está no nosso interior. Perceba que Pedro tem uma visão equivocada dele mesmo. Todos nós aqui falamos: somos crentes, quero ver ser crente quando o calo aperta. E se chegar o momento que a Polícia Federal bater na tua porta e falar assim: vim prender um crente, e aí? Eu conheço a história de um irmão no Rio de Janeiro, teve uma experiência profunda com o Senhor. Acabou o culto, foi para o ponto de ônibus. Chegou no ponto de ônibus, tinha ele mais alguns crentes. Passou um carro, parou de frente ao ponto de ônibus, todo mundo armado até os dentes. Tráfico. Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Todo mundo negou a fé. Só ficou aquele jovem, só aquele irmão. Eu sou crente. Colocaram um capuz dele, empurraram ele para dentro do carro e subiram o morro. E aí? Chegou lá, colocaram ele dentro de uma casa, de um lugar. Quando colocaram ele naquela sala, arrancaram o capuz da cabeça dele. Ele estava então de frente de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. E aquele traficante armado, também cercado por comparsas, falou para ele: você é crente? Sou, graças a Deus. Você não está entendendo, você vai morrer. Você é crente? Ele falou assim: eu sou, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí o traficante falou para ele: então prega para mim, porque eu sou desviado, eu trouxe um crente verdadeiro aqui para pregar e falar o evangelho para mim. Aleluia. Oh, glória. E aí? Irmãos, a conhecida advertência de Jesus a Pedro é a última de uma sequência de 3 revelações que o Senhor Jesus fala sobre a carnalidade dos seus discípulos. Primeiro, dentro do texto, nós vamos ver que Jesus revela que há um terrível traidor entre eles. Está indo no capítulo 22 de Lucas. Na sequência, Jesus também revela a ambição egoísta dos discípulos, revelada como sendo um orador ativo no coração daqueles homens, porque eles estavam questionando quem era o maior no reino dos céus. E já viu que as ovelhas, elas têm esse hábito? Elas querem saber quem tem mais lã, quem está mais limpinha. Elas ficam competindo entre si. E Jesus revela então essa impureza no coração deles. E por fim, Jesus então revela, desmascara na presença de todos ali a condição do coração de Pedro. Jesus estava diante não apenas de uma ovelha fraca, mas diante de todo um rebanho fragilizado. Todavia, irmãos,
É importante ponderar que a fraqueza desses discípulos não fala de sua falta de amor pelo Senhor. Não é porque aquelas ovelhas eram fracas que elas não amavam a Jesus. Não é porque elas eram fracas que elas eram más. Elas eram apenas ovelhas fracas. E nada além disso. Um escritor britânico, Herbert George Wells, diz que um homem pode ser um mau músico e, entretanto, estar apaixonadamente apaixonado por música. Já viu que tem, às vezes, aqui não tem, lá em Mogi Guaçu tem, a pessoa não tem dom nenhum para música, mas ela colocou na cabeça que ela quer cantar, e ela vai cantar mesmo que ela seja desafinada, ela quer entrar para o louvor. E às vezes só quer entrar para o louvor porque dá status, né? Aparece. Tem? Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas mesmo assim a pessoa, mesmo ela não tendo uma habilidade para música, não significa que ela não pode amar música. O escritor e pastor escocês do século XX, William Barclay, ele diz que não importa o que tenha feito, nem quão terrível tenha sido o fracasso de Pedro, ele era apaixonado por Cristo. E o eloquente escritor finaliza dizendo que há esperança para o homem que, mesmo que está pecando, se sente acossado, ou seja, acuado, perseguido pelo bem. O que Barclay está querendo dizer, comentando esse texto, é que, mesmo em nossa fraqueza, irmãos, o nosso Supremo Pastor não nos abandona. Lembra da parábola das 99? Quem conhece? Eu vou pregando, vou lembrando de umas músicas. Eram 100 ovelhas juntas nua. Eram 100. Olha, Mogi Guaçu não conhece as músicas que eu canto, gente. Mas lembra a parábola? O pastor deixa as 99 para buscar uma. Irmão, mas ele tinha 99. Para que buscar aquela uma? Irmãos, mesmo quando nós demonstramos as nossas fraquezas, Jesus não desiste de nós. Pastor Bira falava aqui ontem, talvez alguns chegaram aqui hoje sendo a última oportunidade que está dando a si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem te trouxe aqui foi o Supremo Pastor. Amém. Ele trouxe aqui para sarar suas feridas, para restaurar a sua vida. Ele trouxe aqui para revelar a sua fraqueza. Irmãos, e quando Deus nos traz a exposição da nossa fraqueza, Ele não traz a exposição para nos destruir, não, mas para nos restaurar. Ele mostra a nossa condição pecaminosa, não a partir do envergonhamento apenas, não, mas para Ele nos tratar, nos curar. Simão, diz o texto: eis que Satanás pediu para peneirar vocês como um trigo, eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Antes de considerarmos o pedido de Satanás, é importante nós volver os olhos para a fala, para a oração, para a ênfase de Jesus. Cristo outrora renomeou Simão, chamando ele de Cefas, ou Pedro. E dessa vez agora, de forma dupla, ou digamos, na sua forma original, ele fala Simão, 2 vezes, Simão. A repetição implica aqui numa profunda ênfase de advertência de Cristo, e de semelhante modo Jesus deixa fixar a atenção desse líder sobre o fato de que em si mesmo Pedro era uma criatura frágil. Quando Jesus fala, olha, você não vai se chamar Simão mais, mas Pedro, está falando do processo de fortalecimento de Pedro, mas aqui Jesus está lembrando a Pedro, você é uma ovelha fraca. Quem é pai e mãe aqui sabe como as coisas funcionam. Lá em casa eu tenho 3 filhos, eu vou ver se à noite eu coloco uma foto da minha família aqui. Eu tenho o João Pedro, eu tenho o Nicolas e eu tenho o Henrique. O João Pedro a gente chama de John, o Nicolas a gente chama de Ni, e o Henrique a gente chama de Fofinho. Já dá para saber por quê, né? Ô John, mas quando ele escuta o pai falar, ô João Pedro, muda, né? Muda.
Meu apelido em casa era galego. Vocês sabem o que é galego, né? É, porque eu não tenho cabelo agora, gente, mas quando eu tinha eu era loiro, era galego. Então, quando a minha mãe ou meu pai chamavam, ô galego, ô galego, ô galego, ô galego. Mas quando falava Jonatas, pastor Clóvis, eu corria para debaixo da mesa. E é justamente isso que Jesus está fazendo com Pedro. ênfase, exortação. A nossa irmã Silvanete falava ontem no encerramento do culto, com tanta eloquência usada por Deus. O pastoreio de Cristo implica em exortação. Mas percebeu hoje que as ovelhas não querem ser exortadas. Pastor Bira falava ontem, e essa é a realidade que nós vivemos, acho que é generalizada. O pastor corrige, ele vai lá, a ovelha vem cheia de carrapicho, a gente tira, a gente tosa, a gente cuida, coloca o óleo para a cabeça, para curar, para tirar os bichos, tudo. Aí a bonita, depois de toda elegante, vai lá ouvir, nada contra, né? Hernandes Dias Lopes. Uma bênção. É bom. Tem uns que vai ouvir David Leonardo. Você é o centro. Aí depois você, não, mas David Leonardo falou isso. E o camarada, a ovelha, ela entra num processo de rebeldia. Eu lembro que uma vez estava conversando com o pastor Arival, e ele falava, estava eu, Arival e o Hernandes, e o Arival falava assim, aqui meu filho, o Hernandes sobe, um príncipe maravilhoso. Aí a ovelha chega para mim e fala assim, eu gosto de ouvir o pastor Hernandes na minha cara. Aí eu olho para ela e falo assim, mas quem vai lá, inclusive a Arival falou, citou isso, quem vai lá do seu velório sou eu, né, Hernandes não. Nós vivemos no processo onde as pessoas, elas não querem mais ouvir, as ovelhas não querem ouvir a voz de Deus. Queridos, o texto fala da fraqueza de Pedro, e quando Jesus revela a fraqueza, está falando que Pedro não poderia se vangloriar em sua própria força. Era preciso que Pedro se sentisse não como uma rocha diante da provação, mas como muitos estudiosos afirmam, Pedro precisava se sentir um caniço quebrado, porque é isso que a ovelha de Cristo é. Sabe aquele cântico que hoje não se canta mais? Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Aí tem aquela parte, né? Quebra minha. Aí sabe por que a gente não canta mais? Porque a gente não quer mais que Jesus quebre. Não quer mais. E existem áreas da nossa vida, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, precisam ser quebradas pelo Senhor. Lá em São Paulo, todas as casas têm a chamada despensa. Acho que aqui deve ter também. Ou aquele cômodo da casa que quando você recebe um visitante, você mostra a casa inteira, só não aquele cômodo. Né? O quarto da bagunça. Sabia que você tem um quarto da bagunça dentro da sua alma? E aí você fala assim, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, só no quarto da bagunça não entra, Senhor. E a gente não quer que Jesus entre lá. Irmão, Jesus não entra pela metade, Ele entra por inteiro. Jesus não é um visitante, Ele é morador. E como morador Ele vem para transformar a nossa vida. A ênfase de Jesus está reafirmada quando ele usa a partícula. Então ele usa uma partícula grega ali para dizer eis. E perceba que Jesus fala assim, olha, Satanás pediu para peneirar, né? Mas eis. E Jesus está falando, note bem, preste atenção, cuidado. E isso nos dá a ideia, não de livrar Pedro da prova, mas está falando de uma garantia do livramento na prova. A prova é para nos refinar. O Senhor está falando, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. É impossível não ler esse texto, irmãos, e não lembrar daquilo que aconteceu com Jó. Lembra de Jó? Satanás vai diante do Senhor. Onde você estava? Rodeando a terra. Passou lá em João Dourado? Passei. Observaste meu servo Jó? Vi. Aí olha o testemunho de Deus. Homem íntegro, temento, reto e que se desvia do mal. Aí Satanás falou, também, assim até eu. Você protege ele, fica guardando ele, vai lá então, toca. Sabe que interessante, irmãos?
Deus colocou Jó no meio da prova. Toca. Toca. Já parou para pensar que as provações são ações e liberações de Deus sobre a sua vida? Nós não temos um conhecimento acurado no que diz respeito ao mundo espiritual, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que às vezes Deus pode estar falando hoje, ou em algum momento, pouco tempo atrás para você, sobre você, para Satanás. Toca. Porque é importante nós frisarmos que não existe uma guerra, uma batalha entre bem e mal, não, irmãos. Satanás já foi derrotado, amém? Amém. Satanás é o cão de guarda, é o pitbull de Deus. Solta o pitbull na ovelha, porque a ovelha anda fazendo selfie seminua na internet, sem a lã. O pastor falava ontem isso. O ovelhão vai lá mostrar os músculos, né, no Instagram, fazendo selfie. Deus tem que soltar o pitbull nele. As intrigas, as fofocas, as contendas, tantas coisas, inclusive coisas ocultas no nosso coração, que Deus quer revelar, então Ele solta o pitbull na gente. É impossível não lembrar de Jó. Como falamos, Satanás então reivindica agora naquele momento também a vida de Pedro. E não é diferente conosco. É importante lembrar que Satanás, ele não tem autonomia nas suas ações. E ele está debaixo da tutela do Senhor. Mas aí pode ser que alguém esteja aí se perguntando: mas por que Deus deixaria que os seus filhos passem por essa peneira, digamos, infernal e violenta? Queridos, pode ser que você fale assim: por que Deus permite isso? Nós vamos ver que um pouco adiante no texto nós encontramos a resposta. Porque Pedro, assim como seus amigos, estava envolto e submerso em ambição, egoísmo, autoconfiança. A peneira de Satanás para Deus nada mais era do que o refinador permitido sobre a vida do discípulo. A ovelha fraca sofre na peneira, mas ela não sofre para destruição, ela sofre para salvação. Salvação. Não, irmãos, que nós precisemos passar por prova alguma para sermos salvos, não é isso. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas como diz um hino antigo, no céu não entra pecado. Exato. Tristeza nem morte nem dor. Senhora é das minhas mesmo, hein? Aí, a provação, irmãos, a peneira satânica é uma forma de Deus limpar e tirar os carrapichos. Tem um outro processo inverso também, tem ovelha que se perde. Já viu na internet aqueles vídeos? Vamos para a internet. Aqueles vídeos que o pastor encontra aquela ovelha, mas com muita lã, pesadíssima, e ele tem que tosar. Por quê? É a ovelha que sai para o mundo e ela engorda. Em que sentido? De forma errônea. A lã cresce. E aí aquela ovelha, ela é uma ovelha inchada, obesa espiritualmente, existe sobrepeso por causa da lã. E a peneira é uma das maneiras de Deus fazer a limpa. Vamos tirar essa lã que está suja, está encardida. O ápice, irmãos, dessa dinâmica não é o pedido, a aprovação de Satanás. É importante que fique claro. O ápice aqui no texto está falando sobre a intercessão de Cristo. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Não há livramento da prova, mas na prova. Foi assim com Jó, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Samuel, Daniel, os jovens da fornalha, Esther, Ezequias. Foi assim, sabe com quem? Com Jesus. Lembra-se da oração dele, no momento de agonia, lá no Monte das Oliveiras? O que é que Jesus orou? Se possível. E Lucas, como sendo um médico, um cientista, digamos assim, ele é o único nos evangelhos que escreve a respeito daquele fenômeno fisiológico do suor de Jesus se transformar em gotas de sangue. E esse fenômeno ele aponta
a um índice tão profundo, tão intenso de depressão ou de opressão, que o corpo somatiza, as emoções são somatizadas. E então o sangue ele começa a vazar ou extravasar pelos poros. Tamanha era a agonia de Jesus na prova. Deus poderia ter livrado Jesus da cruz? Claro. Lembra-se do mesmo Pedro, imbuído ou sugerido por Satanás, quando Jesus fala sobre a cruz? Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Lembra? Aí o que Jesus falou para ele? Arreda Satanás. Satanás estava querendo tirar Jesus da prova, tirar Jesus da cruz. Jesus, irmãos, passou por isso. E quando ele passou, ele orou: se possível, Pai. No entanto, olha a oração de fé: contudo não seja a minha vontade, mas a... Jesus foi livre na prova. Ele passou. O que você é melhor que Jesus? Você é melhor que Jesus? Ai, pastor, essa prova. Você é melhor do que Jesus? O pastoreio, o apacentar de Cristo, ele acontece no meio da prova, no meio da tribulação, no meio da agonia, no meio da luta. Ele acontece na nossa vida, irmãos. A peneira de Satanás não é um privilégio apenas para Pedro, mas para nós também. E louvado seja o Senhor, que não só a peneira de Satanás foi algo para Pedro, e também é para nós, assim como a intercessão de Cristo não foi um privilégio de Pedro, mas é um privilégio, é um presente para nós. Lembra de João 17:20? Jesus está na sua oração sacerdotal. E o que Cristo orou ali? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer a mim. Glória a Deus! Jesus orou por nós. Jesus orou por você. E não é sem razão que em 1 de João, João nos fala que ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós continuamos a contar, irmãos, com a oração de Cristo nos solavancos da vida. Quando os vendavais dessa vida nos açoita, Cristo está intercedendo por nós. Nos arremessos violentos da existência, Cristo cita o seu nome diante do Pai. Nas duras provas que nós passamos, Ele não nos livra dela. Afinal, sem as provas nós não amadurecemos, mas Ele nos livra no meio dela. A ovelha fraca conta com a intercessão de Jesus no meio da aprovação. Eu não sei, querida ovelha, qual a aprovação que você está passando hoje, mas uma coisa eu sei: Cristo intercede por você. Aleluia! Mas uma segunda coisa é que a graça de Deus, a ovelha fraca, ela precisa entender que a graça de Deus é poderosa para transformar a aflição em novas oportunidades e em encorajamento. Jesus ora e diz: olha, eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 3 anos caminhando com Cristo e Pedro ainda não era convertido. Isso significa que você estar na igreja não é sinônimo de conversão. Isso significa que você ter um nome arrolado no livro de rol de membros da igreja não lhe garante vida genuína com Deus. É preciso um derramar do Espírito Santo para que o morto venha à vida. E é verdade, eu vou só parafrasear o pastor Bira. Tem muito crente convertido, mas tem muito crente convencido. E convencimento não leva ninguém para o céu. Aqui no Nordeste tem muito aquela fala: mas como fulano é convencido? Não tem? E tem muito crente se achando, mas está cheirando a churrasco. E não é o churrasco daqui não, é o churrasco daquele fogo de um lugar que espero que nenhum de nós vá para lá. Tem crente que está cheirando queimado. Por quê? Porque são ovelhas fracas que estão
lidando ou flertando com fogo. E ovelha que flerta com fogo vai ter a lã queimada em algum momento. O texto nos fala então da conversão de Pedro, irmãos. A prova tem esse caráter refinador, e nós não podemos duvidar disso. Agora, é bom salientarmos que a conversão mencionada aqui não é necessariamente aquela conversão da salvação, mas é aquela conversão da restauração da queda. É da ovelha que fraqueja, que cai, que tropeça, que se resvala nas sedimentações da vida. Os termos traduzidos aqui por conversão também podem ser entendidos de quando você volta da prova. O que Jesus estava falando para Pedro ali é o seguinte: quando você voltar da prova, fortalece os teus irmãos. Quando você voltar, você levou um tropeço, você tropeçou, conta para os seus irmãos a sua experiência para que eles não passem o mesmo. Essa é a ideia do texto. Observe o amoroso cuidado do Senhor sobre Pedro, pelo fato dele não alterar, não apenas lhe alertar sobre a prova, mas também lhe garantir vitória. E que fique bem claro, irmão, que a vitória de Pedro não foi resultado do seu esforço, mas foi resultado da intercessão e da obra de Cristo. É certo que Satanás, permitido ali com a sua peneira, ele vem sobre Pedro com aquela provação. A ideia ali é como se Satanás pegaria um apanhado de trigo e sacudisse, e então as palhas ficariam com Satanás, ou seja, as impurezas, enquanto o trigo refinado seria recolhido por Cristo. Essa é a ideia do texto. A provação, irmãos, ela vem para nos transformar, são possibilidades de transformação. Vamos fazer uma enquete. Quem é crente aqui há mais de 30 anos? Levanta a mão. Amém, pode baixar. Quem é crente aqui há cerca de 20 anos? Levanta a mão. 10 anos? Levanta a mão. 5 anos? Quem é crente aqui faz 1 ano? Novo convertido. Amém, benção. Você é melhor hoje do que no dia que você se converteu? Porque se você não for melhor, se você hoje não estiver numa condição melhor do que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, a coisa está feia. Porque nós vamos sendo experimentados e melhorados. A palavra do Senhor nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, nós estamos nesse processo de melhoria. Agora tem uns crentes que eles são crentes há 50 anos, parece que eles vão piorando. Tem umas igrejas aí que tem nada contra, mas também nada a favor, a chamada cair do espírito. A pessoa cai e diz que é arrebatado aos céus. O difícil é que o miserável, quando ele volta do arrebatamento, ele volta pior. Ele volta mais fofoqueiro, mais maledicente, mais murmurador. Agora, irmão, se o camarada é arrebatado, ele vai para o céu, não era para ele voltar melhor? Eu acho que sim. Já ouviram isso? Acho que só tem lá em São Paulo isso, né? Que não deve ter isso. Mas tem essa moda lá em São Paulo. Fulano caiu, foi arrebatado, joga lençol em cima. Aí a hora que volta virado no giraia. Terrível. Falta conversão. Queridos, a intercessão de Cristo era a porta da nova oportunidade para Pedro. E eu quero que você acredite que acontece o mesmo comigo e com você. O mesmo Deus que permitiu o furor da aprovação de Satanás, é o mesmo Deus que na intenção de Cristo providenciou o livramento. O apóstolo Paulo nos diz, ao escrever aos crentes de Corinto: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Irmãos, a fé dos eleitos é como o sol nos céus.
pode até ficar escondido e obscurecido por algumas nuvens, mas não significa que o sol não está lá. É como um conhecido cantor e compositor brasileiro, que ele escreve uma música dizendo o seguinte: pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Não é porque a aprovação veio sobre a sua vida, querida ovelha, que Deus não está cuidando de você. Amém. Guarde bem isso, Deus está usando esse tempo difícil para refinar você, para te fortalecer, para promover novas oportunidades, mas também para usar você para encorajar outros. Quando você voltar da prova, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Mas tem gente que recebe a bênção e que é só para ele. Para que eu vou fortalecer outro? Para que eu vou inspirar? Para que eu vou encorajar? O pastor presbiteriano do século 17, Matthew Henry, ele diz o seguinte, parafraseando esse versículo: quando você for recuperado pela graça divina e for trazido ao arrependimento, faça o que puder para recuperar outros. Amém. Nós não passamos pela prova, irmãos, apenas para sermos abençoados em si mesmo. As águas profundas que Pedro atravessou não devia servir apenas para ele, mas também para os outros irmãos. É lamentável saber e ver que nós vivemos em um contexto de vida onde nós estamos dispostos a nos alegrar com os que se alegram, mas já viu que a gente não quer chorar com os que choram. Hoje nós temos medo, pastor Bira, de chegar nos irmãos e falar assim: bom dia, tudo bem? Nós temos medo de perguntar se está tudo bem. Por quê? Porque vai que o irmão fala que não está e vai tomar nosso tempo contando as lamúrias dele. E a gente não quer lidar com o problema dos outros. Em pleno século 21, a igreja que deveria ser conhecida como uma igreja do amor, não este amor que o mundo prega, mas pelo fato, como João fala, amarmos, vocês serão conhecidos, discípulos de Jesus, se amarem uns aos outros. Nós estamos sendo conhecidos pelas nossas estranhezas, pelas nossas contendas, pelas nossas brigas. Nós visamos a porta da nova oportunidade, mas nós nos negamos a doar encorajamento. Essa semana você ligou para alguém, não precisa me responder, só para você refletir. Ligou para alguém para encorajar algum irmão? Tapa os ouvidos, pastor. Você ligou para o seu pastor essa semana e falou para ele que ele é uma bênção na sua vida? Porque às vezes a gente só quer ouvir do pastor palavras de encorajamento, mas a gente não quer encorajar a vida do servo de Deus. A gente é rápido para ofender em público e pedir perdão no privado. Nós chegamos assim em ambientes com outras pessoas, ofendemos, falamos palavras duras. Aí quando a ficha cai, a gente chama quem a gente ofendeu num cantinho. Então, irmão, não, irmão, você ofendeu no público, vai pedir perdão no público também. Isso é encorajamento. E nos falta essa disposição, irmãos. Eu faço coro com o mestre Hernandes quando ele diz que a vitória numa batalha espiritual nunca deve ser usada como um trampolim para autoengrandecimento, mas sempre como uma ferramenta para fortalecer outros na fé. Amém. A pessoa que está sentada ao seu lado, é certo que ela está passando por alguma prova, seja ela em qual dimensão ou estágio for. Você já encorajou ela hoje? Oração. Quer ver um negócio? É um negócio que a gente só ora pela gente mesmo. A gente ora muito pouco pelos outros. Às vezes eu tenho desenvolvido o hábito do seguinte: quando alguém pede oração, pastor, ora por mim, eu paro e oro na hora. Porque às vezes a gente ouve o negócio: ó, fulano, ora por mim. Ah, tá bom, eu oro. E a gente não vai orar nunca mais. A gente não lembra daquela pessoa. Nos falta essa disposição para encorajar. A ovelha fraca recebe graça do Senhor para transformar a aflição em novas oportunidades e também para encorajar outras ovelhas. Paulo bem advertiu a igreja de Tessalônica, dizendo: exortamos vocês, irmãos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. E aí?
Daí o que a gente tem feito? A gente tem desencorajado ainda mais os desanimados. A gente tem descido pau naqueles que estão fracos. E a gente não tem tido paciência com ninguém. Essa é a realidade da igreja do século 21. Preste bem atenção. A sua luta de hoje é o encorajamento de alguém amanhã. Eu falei que eu tenho 3 filhos. João Pedro, o Nicolas e o Henrique. 17, 15, 13. O meu filho de 15 anos, ele é autista. Foi difícil quando nós recebemos esse diagnóstico. Até hoje é muito difícil você lidar, porque o autista, e agora junto com a adolescência, é uma caixinha de surpresa você lidar com isso. Mas, sabe, irmãos, eu lembro que quando nós recebemos esse diagnóstico, começou a pipocar outros diagnósticos, pastor, na igreja. Outras famílias, outras famílias, outras famílias. E aí nós entendemos. Hoje, nós conseguimos encorajar outras famílias, porque Deus nos deu uma prova para passarmos para encorajar outros. Eu me lembro que quando nós recebemos o diagnóstico, minha esposa se pôs a chorar, e o Senhor falou com ela em Êxodo 4, quando ele falava para Moisés: quem fez a boca do que fala, e o mudo, e o que vê, e o que não vê? E aí Deus falou: o seu filho é perfeito, e ele é para minha glória. Agora eu te dou dando essa luta, porque você vai encorajar outros. E tem sido assim. Tem sido desse jeito. Encorajar, irmãos, uns aos outros. Quer ver uma forma de encorajar? Você está reclamando do seu cabelo. Que cabelo ruim, que cabelo isso, eu estou usando aquele produto. Olha para mim, irmão. Te encoraja ou não te encoraja dar glória a Deus pelo seu cabelo? Então dá uma glória a Deus pelo seu cabelo aí. Entendeu? É isso. Uma vez, pastor Clóvis, eu fui procurar lá em Mogi Guaçu, tem um centro médico capilar que é referência no mundo, Dr. João Gabriel. Eu falei assim, eu vou saber, curiosidade, quanto que é o implante? Aí eu entrei no médico, falou assim, então, uma sessão é 30 mil reais, mas no seu caso, vai precisar de umas 3 ou 4. Eu falei, obrigado, Deus abençoe. Esses dias esteve aparecendo no meu Instagram lá um remédio. Eu sou bem resolvido, tá, gente? Estou contando isso aqui, mas sou bem resolvido com isso. Um remédio lá, falando que o cabelo vai voltar. Aí faz o teste, eu fui fazendo, próximo passo, próximo passo. Quando chegou no final, ficou pensando lá o negócio, o celular, pensando. Aí depois de muito tempo, aí falou o seguinte, você não está apto para o nosso tratamento. Isso deve te encorajar. Minha esposa às vezes está lá fazendo escova no cabelo. Ai, meu cabelo. Eu falei assim, louvado seja Deus pelo seu cabelo. Né, Tino? Lembrei de você aqui agora. A sua luta de hoje é o encorajamento de outro amanhã. E a última coisa, troque a sua autoconfiança, ovelha fraca, pela humildade. A ovelha, ela tem uma alta propensão, a ovelha fraca, ela tem uma alta propensão à autoconfiança. E se você duvida disso, olha o que Pedro disse ao Senhor, mesmo depois de tamanha advertência e palavra profética de Cristo a ele: Senhor, eu estou pronto para ir para o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Jesus já tinha advertido ele, Jesus já tinha falado para ele, mas Pedro, ele resistiu à palavra de Deus. A autoconfiança produz uma realidade paralela, irmãos, faz com que o indivíduo entre em uma rota de autodestruição, fomenta no coração o autoengano, e como consequência, lança o sujeito em um poço sem fundo. Como faltou a Pedro ler, ou pelo menos lembrar das palavras do Senhor ao profeta Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Você achando que pode tudo. Pode nada. Pobre Pedro, aquele pescador grosseiro, pensou que a sua luta se daria apenas no campo físico. E aí na primeira oportunidade ele saca a espada e ele corta a orelha de Malco.
O esquentadinho do grupo dos discípulos reagiu pensando que lutaria contra carne e sangue. E lembra-se do que a palavra de Deus fala? A vossa luta não é contra carne nem... Fulano está me perseguindo, eu vou arrebentar com ele. Não, irmão, ora por ele. Ora, clama a Deus. Beltrano está me fazendo aquilo, ora por ele. Não é contra carne e sangue. Você está pegando a direção errada, é oração. Coloca o nome dele no seu joelho. Ah, mas o meu patrão, meu professor, meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa. Coloca o nome na oração. Se o coração é enganoso, diz o profeta, quem poderá entendê-lo? Aí o Senhor diz também por meio do profeta: eu, o Senhor, sondo o coração, provo os pensamentos, para dar cada um segundo os caminhos, segundo o fruto das suas ações. Observe que Cristo nos conhece melhor do que nós mesmos, irmãos. Ele conhece o mal que há em nós, males que nós nem suspeitamos. Eu gosto de usar esse exemplo. Você já se deparou, tem a turma do retrato, né? Lembra como chamava aquele negocinho que pôr no olho assim? Binóculo. Né? Os mais novos não sabem o que é isso. Ouve o senhor falar, teve uma época que eles pegavam o negativo das fotos. Não, melhor, tinha uma época que você tirava a foto, você esperava uma semana para você ver. Tá? Quem é dessa época? Aí. Mas antes disso, tinha uma outra época que você pegava umas fotinhos negativas, colocava no binóculo e ficava ali pelejando para tentar ver aquele negócio. Você via tudo, mas não conseguia ver nada. Né? Mas vamos lá. Às vezes eu vou na casa dos meus pais, eu pego lá, e tem alguns binóculos. Aí eu coloco lá no olho, eu falo, não acredito. Às vezes eu pego algumas fotografias, eu falo, gente, eu não acredito que eu usei uma roupa dessa. Certa feita eu peguei uma fotografia, eu nem lembrava disso, estava eu, nós somos em 5 irmãos, 2 mulheres e 3 homens. E minha mãe tinha um hábito de vestir os 3 meninos iguais. 3 pá de vaso na igreja. Né? E eu não acredito que minha mãe me vestia com essa roupa. Você já pegou fotografia ou foto, não pode ser no seu, e olhou assim, eu não acredito que eu estou com esse cabelo, com essa roupa, com essa pessoa, comendo isso, fazendo aquilo. Já viu? E se nós trouxermos para o campo espiritual e fizermos uma reflexão, você vai perceber que você vai fazer a seguinte pergunta: eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. E não precisa de muita coisa não. O pecado, lembra do início da história? A pecaminosidade nos incita a isso. E nós então, é preciso passar pela prova, porque Cristo deseja revelar isso em nós. É bom para nós que Cristo saiba que somos fracos melhor do que nós sabemos, e portanto, onde introduzir, Deus sabe isso, então Ele sabe onde introduzir graça suficiente em nós. Como Pedro, irmãos, nós somos fracos. É verdade que há um pouco de Pedro em cada um de nós, como nós somos parecidos com Pedro. Eu não sei quanto a você, mas sempre que eu tropeço na vida, eu olho no espelho e eu chamo a mim mesmo de Pedro. Nós somos reativos como discípulos, confiamos demais em nosso taco, nos julgamos melhores que os outros, pensamos ser inabaláveis, inerrantes, somos muito bem autoafirmados. Eu me recordo que em minha juventude, eu vi por diversas vezes de um crente maduro, ele dizer o seguinte: pode ter, vou replicar, isso ficou muito marcado no meu coração, pode ter um crente tão bom quanto eu, agora melhor do que eu não. Pensa num camarada convencido, quase isso. E no decorrer da história a gente foi vendo Deus mostrar para ele que ele não era tão bom assim. E aí? Poucas horas, irmãos, depois aquele disparate verborrágico, a fraqueza de Pedro foi revelada. Ele negou Jesus.
Ele quebrou as suas promessas. Pedro estava muito seguro de si. Talvez você está aqui neste acampamento e fale assim: eu sou crente, fui no monte, fiquei lá, estou na pregação, estou aqui no culto, eu sou crente. Mas e a hora que a aprovação chegar? E na segunda-feira, jovem, quando você estiver na escola ou na faculdade, que fizerem conta da sua fé, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser? A sua autoconfiança, assim como a de Pedro, pode enveredar você por um caminho sem volta. Com frequência, irmãos, nas guerras, nas fortalezas, as fortalezas elas são tomadas justamente por seus defensores que, em sua ânsia de se sentirem muito preparados, eles baixam a guarda. Nós estamos assistindo a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia entrou nessa guerra gritando que ela ia ganhar. Já estamos há mais de 2 anos na guerra. E a Rússia só está, por quê? Autoconfiança. Baixa a guarda. Satanás, irmãos, é muito ardiloso. E ele pode atacar você justamente no ponto onde você se acha muito seguro de si mesmo. Com indecorosa confiança em si mesmo e confiado em sua fidelidade e amor pelo Senhor, Pedro se atreve inclusive a contradizer as palavras de Jesus. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante você me negará. Irmãos, Pedro está se vangloriando, e aquela vanglória dele seria, irmãos, suprimida pelo canto de um galo. Ele era fraco diante da palavra de Jesus, mas cabia a Pedro trocar a sua autoconfiança por humildade. Nós estamos vivendo uma época onde falta humildade aos crentes. Você é um crente humilde? Insistentemente hoje em nosso cotidiano nós temos visto autoconfiança, autopromoção, vanglória. As redes sociais estão apenhoradas, abarrotadas de crentes autoconfiantes, pastores que estão cheios de si. Estava vindo para cá, passamos em ali em Feira de Santana, e vi uma igreja bem grande assim, uma faixa gigante. Ainda o irmão Luiz falou assim, tinha a foto do pastor lá, e falou assim: conhece essa igreja? Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, eu não conheço, mas que mania é essa dos pastores ficarem colocando fotos de si mesmos nas fachadas da igreja? Se vangloriando, se achando que é uma reflexão que nós sempre estamos fazendo lá na igreja de Mogi Guaçu. A semana passada eu estava falando isso com os meus pastores. Precisamos tomar cuidado para não pregar mais a igreja do que Cristo, porque às vezes nós estamos divulgando mais o nome da igreja, ou a marca da igreja, do que o nome de Jesus. Falta de humildade. E nesse palco chamado vida, irmãos, periodicamente nós somos entregues à nossa arrogância automática, e nós sequer lembramos que temos um Salvador, e quanto mais que Ele é nosso Senhor. Os mesmos que proclamam Cristo com as mãos levantadas nas celebrações, são os que negam, dizendo ou agindo como se não conhecesse o Senhor. Um pensamento tem ganhado a mente e o coração de muitos crentes hoje em dia, que, tomados por uma conveniência espiritual, usam da graça de Deus para se lambuzarem no pecado. E note bem que nós não devemos considerar notável o fato de cairmos com tanta frequência. Caso isso se isso for assim, nós não encontraremos vantagem na doutrina da humilhação. Nós nunca passaremos de ovelhas fracas para ovelhas restauradas, se nós não abrirmos mão da velha lã da autoconfiança, para fazer crescer em nós a lã da humildade. Vem para cá o irmão do teclado.
E aí? Deixa Jesus tosar você, ovelha. Com sinceridade do seu coração. Quem deseja ser tosado por Jesus?